aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que um dia há de vir, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tu és digno. Você pode dizer isso comigo, querido? Tu és digno. Tu és digno do louvor. Tu és digno da glória. Tu és digno de honra. E aí no seu lugar você pode dar glória ao Senhor com as suas palavras, querido. Você pode dar glórias ao Senhor com as suas palavras. Oh, Tu és digno, Deus. E nós te amamos mais que tudo. Mais que tudo. Mais que tudo, Senhor. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante mais forte, vai, igreja. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Enche esse lugar de adoração com as suas palavras, querido. Exalte o nome do Senhor aí no seu lugar. Diga o quanto você o ama, o quanto você o ama. Do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado no mais alto, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que só tu és meu Deus, totalmente amável, e tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
eu nunca saberei o preço. Como gratidão, você pode levantar as suas mãos aos céus e cantar isso a Ele. Eu não saberei o quanto custou, o quanto doeu. Eu não saberei, não saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, adore a Ele, se prostre diante dEle. O meu Deus, amável, digno. Vim para adorar-te, prostrar-me, que só tu és, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Maravilhoso, Ele é maravilhoso. Aplauda Ele, igreja, aplauda mesmo. Ele é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. E nós, em resposta a esse sacrifício, declaramos a nossa dependência dEle. Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Nós aqui em Lagoinha amamos a palavra, queremos pautar a nossa vida pela palavra, e queremos conhecer a palavra, queremos não simplesmente estudar a Bíblia, queremos viver a palavra. Então vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Antes de orar, eu lembrei de uma história muito interessante. Tinha uma moça que um dia comprou um livro, e quando ela começou a ler aquele livro, ela achou o livro assim, tão enfadonho, tão ruim. Ela encostou aquele livro e deixou lá na prateleira. Muito tempo depois, ela conheceu um rapaz, começou a namorar, o amor cresceu, ficaram noivos, ela ia casar. Quando ela estava preparando as coisas da casa dela, para levar para a nova casa onde ela moraria,
entre os livros lá da sua biblioteca, quando foi a surpresa dela que ela achou aquele livro, que ela achou assim tão ruim, tão enfadonho, estava todo empoeirado. Aí quando ela fez, soprou, limpou, ela quase desmaiou. Porque quando ela olhou o nome do autor, era o noivo dela. Era o noivo. E quando ela começou a ler o livro, não havia livro mais maravilhoso do que aquele. Qual que foi a diferença? Porque agora ela conhecia o autor e ela amava o autor. Assim muitas vezes é com a Bíblia. Para alguns parece ser um catálogo telefônico. Quando começa a ler, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. Mas quando você está cheio de amor por Jesus, gente, aleluia, amém. Ou seja, cada pedacinho dela é esse deleite do seu coração. Eu não sabia que a Ana ia cantar essa música tão linda. Vem cá, filha, nós temos que cantá-la de novo, porque é a minha pregação de hoje. Eu sei que esse texto vai transformar a nossa vida. Então levante mais uma vez a sua Bíblia. Pai, nessa noite conceda ao pregador tua sabedoria, tua graça, Pai, para poder dividir a tua palavra. Porque agora, Senhor, nós não apenas te conhecemos de ouvir falar, mas agora nossos olhos te contemplam. Nós te amamos, Senhor. E queremos, ó Pai, viver esta realidade de uma forma tão intensa. Pai, que esta seja uma noite, não apenas para os milhares que estão aqui nesse templo, mas os milhões, ó Pai, que nos acompanham aqui no Brasil, em outros países. Senhor, aonde estiverem, ó Pai, que a Tua bendita palavra possa continuar edificando, consolando e exortando, no Teu precioso nome. Amém. Enquanto os músicos vêm, eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 12. Nós vamos cantar essa música agora. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 28. Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. Faça assim. Sopre a poeira. Em outras palavras, deixe ficar tão limpa a palavra. Diz assim a palavra. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vindo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Verso 28. Chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Levante a sua Bíblia e vamos cantar essa verdade.
Se tu guardares o que Deus te ordenou, se o amares de todo o teu coração, se andares nos seus caminhos, se inclinares os teus ouvidos para obedecer, todas as bênçãos te alcançarão, longevidade e multiplicação sobre ti, tua descendência. Escolhe a vida e possuirás a terra das promessas. Deus te propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Vê se escolhe hoje o melhor que Deus tem para que vivas e possuas a terra que te prometeu o Senhor. Promessas pra você e pra sua casa, sua descendência. Por isso vamos dizer juntos pra nossa própria alma: ame o Senhor, ame o Senhor, apegue-se a Ele, ame o Senhor, apegue-se a Ele, ame o Senhor, apegue-se a Ele, ame o Senhor, apegue-se a Deus te propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Vê se escolhe hoje o melhor que Deus tem para que vivas. Você pode olhar para o céu, querido, como se não existisse esse teto sobre nós, como se você pudesse ver o céu, como se você pudesse ver a nova Jerusalém e dizer: e possuas a terra que te prometeu o Senhor. Aleluia. Vamos assentar, queridos. Normalmente, as pessoas querem fazer discussão, querem discutir. E algo que nós temos aprendido que as pessoas não devem discutir: religião, futebol e política. Muitas vezes você pode ganhar a discussão,
mas você não ganha a pessoa. Você pode ganhar um argumento, mas você muitas vezes pode distanciar da pessoa. Isso que aconteceu aqui em Marcos 12, 28. Fica com a sua Bíblia aberta. Diz aqui o texto, chegando um dos escribas. Os escribas eram aqueles que ficavam, a vida dele, a profissão dele, o dia dele era estudar a Bíblia, escrever a Bíblia, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar. Mas eles estavam ali apenas superficialmente na letra. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal dos mandamentos? Se você espremer a Bíblia todinha, qual é o principal dos mandamentos? E no verso 20, respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tão interessante que o mandamento, antes da pessoa praticar ou conhecer, ele tem que ouvir. Fale comigo: ouve. Outra vez: ouve. Várias vezes você vai encontrar nas escrituras assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existem aqueles que escutam, mas não ouvem. Porque ouvir significa, dentro do contexto da Bíblia, praticar, colocar realmente em prática. Há muitos que escutam, mas não praticam. E na nossa caminhada com Deus, nós sabemos que Deus é um Deus que fala. É um Deus que fala. É um Deus que intervém. Deus não está assim, tão longe, afastado. É um Deus que fala. E a primeira coisa que nós precisamos ter é os ouvidos abertos para poder ouvir. Deuteronômio capítulo 4. Abra comigo. Hoje, olhe perto de você o irmão que está aí ao seu lado. Se ele é novo na fé, não sabe ainda muito manusear a Bíblia, ajude-o a achar. Deuteronômio capítulo 4, os 2 primeiros versículos trazem exatamente a base para a nossa fé, dizendo assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. A primeira frase diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve. Ouve. A fé, a nossa fé, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos esse grupo de irmãos que são surdos. Mas não significa que o surdo, ele não possa ouvir. Ouvir não é apenas o som. Ouvir é o conteúdo. Ouvir é exatamente o coração de Deus. E esse ouvir é uma linguagem espiritual. Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Agora ele traz uma advertência no verso 2: nada, fale comigo, nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso 15. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso de número 15, começa exatamente com a mesma expressão, a questão da necessidade de ouvir. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 15, diz assim: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
dai ouvidos. Dai ouvidos. Muitas vezes no nosso dia a dia nós nos perdemos. Por quê? Porque deixamos de ouvir. Nas nossas decisões, quantas vezes damos cabeçadas, quantas vezes tropeçamos, por quê? Deixamos de ouvir. E aqui a palavra do Senhor diz: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quantas vezes nós tememos diante das pelejas da vida, achando que vamos conquistar por nós mesmos, mas o Senhor diz: olha, você tem que me ouvir, você tem que me ouvir. Em Jó capítulo 34, o verso de número 10, Jó 34, o verso 10, antes do livro de Salmos é o livro de Jó. Em Jó 34, o verso 10, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. É Deus falando: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Quantos aqui são sensatos? Então escute Deus, ouça Deus, ouça, mas ouça-o através da palavra. Em Provérbios 7, o verso 24, Provérbios capítulo 7, o verso de número 24. Tudo que Deus quer é que esse irmão que está aí ao seu lado possa ouvir Deus e colocar em prática o que ele estiver escutando. Agora ele diz: agora pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Tudo que Deus quer é que você o ouça. Quantas vezes você busca conselhos aqui, ali, acolá? Quantas vezes sua vida fica tão bagunçada, sua família é uma destruição tão grande, seu trabalho, sua própria saúde, mas o Senhor está dizendo assim: agora pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Olha o verso 25: não te desvies do teu coração para os caminhos dela, e não andes pelas suas veredas, e vai caminhando dessa maneira. Isaías capítulo 51, o verso de número 1. Algo que você tem que sempre colocar em prática é ouvir a palavra. Isaías 51, verso 1 diz: ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortado, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu chamei, e o abençoei e o multipliquei. Ouvi-me vós os que procurai a justiça. Quando você vai lendo, e vamos entrar no Novo Testamento, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, o versículo de número 14, Marcos 7, 14, Jesus pregava, mas a mensagem dele, ele não só queria falar, ele queria que as pessoas entendessem também. Diz aqui Marcos 7, 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. A Bíblia não é um livro assim, cabalístico, hermético, fechado. Deus não é incoerente. A Bíblia é um livro espiritual, mas você precisa, ao ler, entender. Houve um homem que trabalhava lá na Etiópia, e ele estava voltando de Jerusalém, estava lendo, e era o livro do profeta Isaías. Tinha um evangelista chamado Filipe, estava em outro lugar, e de uma maneira tão maravilhosa, Deus o tira dali e o leva para falar com aquele homem. Ele começa a correr ao lado daquele homem que era um eunuco da rainha de Candace. E o homem estava lá lendo o livro. E Filipe aproxima e pergunta: o que você está lendo?
Ele disse: eu estou lendo as Escrituras, e li Isaías. E ele perguntou: você está entendendo? Você está entendendo? E aquele homem disse: eu não estou entendendo, não tem ninguém para me explicar. Muitas vezes, na pregação, o que nós temos que levar as pessoas a entenderem a palavra. É importante que você entenda a palavra. Por isso que Jesus: ouvi-me todos e entendei. É preciso que você entenda a palavra. É por isso que quando você toma a Bíblia, e você deve ter a sua Bíblia, você pode riscar a Bíblia, marcar, sabe, orar em cima dela, mas assim, você precisa encarná-la, entender. Por isso que quando diz ouvir, você pode escutar, mas você precisa entender. Existem pessoas que ouvem e não entendem. Na minha casa nós temos um papagaio. O nome dele é bonitinho, ele é crente. Ele canta as músicas do André. Mas a gente chega perto dele e começa: meu pastor. Aí ele fala: meu pastor, não vai deixar na minha vida algo me faltar. Ele canta. A gente ensina: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você fala aleluia, ele fica aleluia, aleluia, vai. É crente mesmo, sabe, crente. Mas ele não entende nada. Não passa nada por bonitinho. Não passa. Assim também, filho, o poder da palavra do Senhor, você tem que ter esse nível, ouvir, ou você tem que entender. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Tiago, capítulo 2, o verso de número 5. Começa novamente com a palavra ouvir. Existem centenas de versículos na Bíblia que começam assim: ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ouvi, meus amados irmãos. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não é ouvir simplesmente com seus ouvidos, eu ouvi com seu coração. Esse grupo que está ali, eles ouvem no silêncio. Toda a comunicação. Pastor Capuchinho está aí, né? Mas está ouvindo com os ouvidos. O que significa? Mas ali tem aqueles, nasceram até hoje, foi sempre um silêncio. Um deles é pastor. Vem cá, eu queria até chamá-lo aqui. Isso. É um pastor igual eu. Estudou, fez teologia, está aí. Eu quando falo com ele, eu só sei falar assim, não sei falar nada mais. Não sai um som dos seus lábios. Seus ouvidos nunca ouviram esse doce som, Jesus. Mas não é por causa disso que ele não ouve Deus. Não é porque ele não escuta o som que ele não tem dentro dele a palavra de Deus. Não é porque ele não escuta o som que ele não entende a palavra do Senhor. E algo que é tão glorioso é que o Espírito Santo, ele leva a pessoa que não ouve, aqueles que ouvem também, a entenderem a palavra de Deus. Quando você lê na Bíblia, sempre essa expressão, ouvir, não é som, não é simplesmente o som, é você praticar, é você colocar em prática aquilo que está escrito na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como que ele não ouve e ele pratica a palavra de Deus? Porque muitas pessoas não entendem essa verdade. A gente aplaude eles assim, fazendo assim. Não, ele não escuta. É assim, viu?
Quando você quiser falar com um surdo, olha, eu amo você, eu estou te aplaudindo. É assim, viu? Vamos fazer? Assim. Que lindo. E essa que está aqui, olha, interpretando, sabe quem é essa moça tão bonita? Pode olhar para cá, querida. Olha como ela é a esposa dele. É a esposa dele. Agora, ouvir o quê? A base para obedecermos exclusivamente ao Senhor. A palavra diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus, nosso Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. A base da nossa fé é exatamente essa: Deus é Deus. Se perguntar para você quem é Deus, de uma forma muito simples você vai dizer: é o Pai de Jesus. Deus é Deus. E aqui a palavra diz a base para nós obedecermos exclusivamente a Ele. A nossa fé vem pelo ouvir, mas nós encarnamos a nossa fé através da obediência. Houve um dia que muitos estavam caminhando atrás de Jesus e falavam assim: Senhor, Senhor, Senhor. E gritavam: Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus volta para eles e diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Se não desemboca em obediência e em prática, não funciona. Em Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 39. Vamos voltar, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, verso 39 e 40. A palavra do Senhor diz, Deuteronômio capítulo 4, 39 e 40. Quem achou, diga amém. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias da terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Ouvir aqui é a base para nós encontramos aqui, é para obedecermos exclusivamente a Ele. Olhe de novo, pega o seu dedo indicador, coloque em cima. Vamos ler juntos. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Quando você escolhe cumprir assim, a bênção não é apenas para você, mas é para a sua geração. São seus filhos, serão seus netos, serão seus bisnetos. Em Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 45, o seu amor, amarmos ao Senhor supremamente. Ou seja, foi essa a verdade, amar o Senhor, mas esse amor assim por Ele tão intenso. Deuteronômio 6, não é 65, 45 não, é o 24 e o 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Esse amor ao Senhor teu Deus, esse amor por Ele, à medida que você vai conhecendo o Senhor, mais e mais você o ama. Quanto mais a sua vida vai se entregando a Ele, mais e mais você o ama.
algo dentro do seu coração que queima. Você tem prazer. Quando você ama alguém, você quer ficar com aquela pessoa. Quando você ama, você quer passar tempo com ela. Quando você ama, as coisas são diferentes. Você sabe se você está amando e se você está bem com Deus, é se você tem prazer em estar ouvindo a sua palavra, prazer na oração, prazer de vir à igreja, prazer de estar aqui. Isso vai demonstrando algo dentro do seu coração, que é o seu amor para com Ele. Por isso que quando Jesus, Ele mesmo repete o mandamento dizendo: amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O próprio Senhor, o próprio Deus, em Isaías capítulo 44, o verso de número 6 e 8, Ele traz essa verdade para o nosso coração. Isaías capítulo 44, verso de número 6 e o verso 8. Isaías 44, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, teu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu respeito tudo que as pessoas falam, mas eu nunca chamo Deus, nunca falo assim, esse Deus. Porque se eu falo esse Deus, eu estou falando que existem outros deuses. Eu nunca digo, vocês nunca me ouviram falar esse Deus. Porque se eu falo esse Deus, eu estou afirmando que existem outros deuses. Deus é único, não há outro. Não existe outro Deus. Nosso Deus, Ele é único. Assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Vamos falar? Ele dizendo: além de mim não há Deus. Se você vai comprar um carro, você pode escolher, tem tantas marcas, não é verdade? Tantas marcas, você pode fazer muitas escolhas. Agora vamos imaginar se você fosse tomar banho de sol. Tem jeito de você escolher um outro sol no planeta, para o planeta Terra? Não, só tem um. Não tem outro sol. Dentro do nosso planeta aqui, onde nós estamos, só existe esse sol. Não existe quando Ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele é o começo, Ele é o fim. Está tudo ali. Ele diz: além de mim não há Deus. Existem deuses de letras minúsculas. E esses deuses de letras minúsculas não são deuses. Não são deuses. Deus é o único Deus. Levante a mão e diga: meu Deus é o único Deus. Aleluia. Isaías 45, o verso de número 18. Isaías 45, verso 18. Vou esperar colocar na placa vermelha para todos ouvirem, lerem. Diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha o verso de número 21. Verso 21. Diz assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim.
Em João capítulo 17, o verso de número 3, ele ora. E ele mostra exatamente essa realidade, que o nosso Deus não é um Deus entre os outros deuses. Está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que ele coloca esse adjetivo aqui? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Qualquer outro é o quê? Falso. Qualquer outro é falso. É falso. Interessante, Ana Paula não tem Facebook. E tem um Facebook da Ana Paula com mais de 900.000 seguidores. Sabe o que é isso? Falso, fake. As pessoas estão ali, naquele Facebook da Ana Paula, achando que aquele Facebook é a Ana Paula. Mais de 900.000. E não é ela. A pessoa está achando, olha a Ana, olha só, e tal, está falando comigo. No Twitter. Quantos estão aí? Compreende? O que Deus está falando é isso, gente. Quando Ele diz, a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Esses seguidores da Ana Paula, nesse Facebook, eles não sabem que estão seguindo uma falsa Ana Paula, que não é ela. Que coisa, não é interessante? E Jesus volta e diz, olha, a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Tem tantos fakes por aí, tudo isso é mentira, não é? Não tem DNA, não é a essência, não é? O único Deus verdadeiro é Jesus. Jesus é o próprio Senhor que ora e fala, meu Pai. E Ele começa a dizer na vida eterna esta, que te conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todos os apóstolos mostravam essa realidade, que só o Senhor, o único Deus. Quem é o nosso Deus? É o Pai de Jesus Cristo. Quem é Jesus? É o nosso Salvador, que enviou o Espírito Santo. Ou seja, quando o nosso coração mergulha nessas verdades, não existe ninguém igual a Deus, ninguém. Por mais que essa pessoa, nesse Facebook da Ana Paula, tenta falar igual ela, palavras parecidas com a dela, mas não é ela. Não é. Uma vez tinha um Twitter de um André Valadão, que não tinha nada do André, não era ele. E a pessoa, aquele Twitter estava cheio de seguidores. A mesma coisa fizeram com o Felipe também. Tinha um Twitter do Felipe, e o Felipe até teve que fazer um outro Twitter, colocou no nome dele 2 P's, porque o outro só tem um P. Então, um Felipe Valadão com um P é o fake, é o falso. O que tem os 2 P's é o marido da Ana Paula, da Mariana, meu genro. Ou seja, o que eu quero dizer é isso. Você precisa ficar, em cada momento da Bíblia, você vê isso. Não existe ninguém igual ao Senhor. Em Êxodo capítulo 8, versículo 10. Êxodo 8, o verso de número 10. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Você tem que ter esse relacionamento com Ele. E quando você tem esse relacionamento com Ele, você sabe o que é. A maneira de você conhecer o falso é conhecer o verdadeiro.
E a maneira que não existe ninguém igual a Deus. Está escrito, ele respondeu, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. No capítulo 15, o versículo 11, Êxodo 15, verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Quem? Só Ele. Deuteronômio 33, 26. Olha que texto tão magnífico da identidade do Senhor. Deuteronômio 33, o verso de número 26. Não há ninguém semelhante a Ele. A palavra diz, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens, aleluia. Não há outro, vamos falar? Não há outro, outra vez, não há outro, não há outro. E algo que nós temos na nossa relação com o Senhor, nós não fomos chamados para compreender Deus. Nós fomos chamados, o chamamento nosso, nós fomos criados para amar o Senhor. Para amar o Senhor. É como se fosse uma imposição. Nossa relação com Ele, essa relação de amor. Em Deuteronômio capítulo 6, o verso 5. Vamos voltar. Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 5. Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se tirar o seu coração, a sua alma e a sua força, vai sobrar o quê? Nada. A única maneira de você amar o Senhor é amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu sempre ensino, nossa fé não é uma religião, nossa fé não é um sistema, nossa fé é esse relacionamento de amor para com Ele. O amor dele nos constrange. Quando você olha, Jesus não se parece com Deus, Jesus Cristo é Deus. E à medida que você vai conhecendo o Senhor, seu coração derrete de amor para com Ele, mas de uma forma assim, tão intensa. Deuteronômio capítulo 10, o versículo de número 12. O que Deus quer de você? É igual ao marido que casa e ele quer que a esposa seja a lavadeira dele, a cozinheira dele, a arrumadeira dele. Bem, não é isso. O vínculo que mantém um relacionamento é o amor. Olha o que está escrito, Deuteronômio, capítulo de número 10, o verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. No Salmo 31, o verso de número 23. Salmo 31, o verso de número 23. Vamos ficar em pé. Eu queria que os músicos viessem, porque nós vamos cantar uma música em cima disso. Diz aqui a palavra, Salmo 31, o verso 23. Amai o Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3,
O verso de número 5. 2 Tessalonicenses 3, o verso de número 5. Diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nessa noite, com muito temor, eu estou aqui nesse púlpito. E a minha oração é esta: ora, o Senhor conduza, diz aqui, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. Que no final dessa palavra, o seu coração esteja mais apaixonado por Ele. Na Bíblia tem um livro, bem no finalzinho, antes de Apocalipse. É o livro de Judas. Mas esse Judas aqui, não é o Judas Iscariote que negou Jesus, o traiu. Judas era um nome muito comum em Israel. Ele só tem um capítulo. O verso de número 21. Verso 21. É tão interessante que ele diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Verso 20 ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardai-vos, guardai-vos do amor de Deus. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o coração. O coração é a sede do entendimento e da motivação. Domingo passado, os irmãos receberam na nossa revista cerca de 50 tipos e manifestações do nosso coração. Sabe, a sede do nosso entendimento e da motivação é o coração. Todo entendimento, o que é? A inteligência. Toda força significa o que? A vontade, o esforço. Houve o início da fé, tempos depois, um homem precioso chamado Agostinho. É uma frase belíssima dele que ele diz assim: ama a Deus e faz o que queres. Ama a Deus e faze o que queres, porque o amor a Deus purifica as intenções. Tão interessante. Isso não está na Bíblia, foi Agostinho que falou. Ama a Deus e faze o que queres. Você pode dizer assim: pastor, mas Jesus, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Primeiro, Deus. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na velha lei, até a vinda de Jesus, o segundo mandamento era esse: eu tinha que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tinha que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Mas é tão interessante que Jesus, ele veio exatamente para trazer o entendimento maior. E ele mudou o segundo mandamento. Está escrito em João capítulo 13. João 13, o verso 34 e 35. João 13, 34 e 35. Jesus volta e diz assim: novo mandamento vos dou. Ele diz: olha, novo mandamento vos dou. A súmula de
todos os mandamentos no Velho Testamento repousavam: amar a Deus e amar o meu próximo. Mas como eu vou amar o próximo? Amar como eu amo a mim mesmo. No Velho Testamento era assim. E Jesus agora diz, olha o verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No capítulo 14, João 14, o verso de número 15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas quais são os mandamentos de Jesus? Quais são os mandamentos de Jesus? Quais são esses mandamentos de Jesus? Quais? Se eu quero viver essa realidade, quais são os mandamentos do Senhor? No capítulo 14 ainda, o verso 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vire a página, no capítulo 15, versículo 10, o mandamento de Jesus. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. No versículo 12, João 15, verso 12 até o 17: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Em Atos capítulo 10, o verso de número 42, estamos falando sobre os mandamentos de Jesus. Atos capítulo 10, o verso de número 42. E nos mandou pregar ao povo. Mas Jesus mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Vamos para o finalzinho. 1 João, capítulo 3, o verso 23. Bem no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, o verso de número 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 2 João, o verso de número 5. 2 João, só tem um capítulo, é o verso 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O resumo do mandamento de Jesus básico é este. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O modelo de eu amar o meu irmão não é como eu amo a mim mesmo, mas como Jesus nos amou. Põe sua Bíblia sobre o banco. Eu queria que todos estivessem em pé agora, porque esse é um momento delicioso da reunião. Ninguém deve sair antes do amém final, porque senão você vai sair incompleto. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Vamos dar as mãos assim pelos corredores. Tudo que o Senhor quer que você entenda da palavra dEle.
Qual é o principal dos mandamentos? O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas vem Jesus e Ele fecha o círculo dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem gente que não gosta dela. Tem gente que se mata. Uma pessoa que está um fumante, ele não está amando ele está se destruindo com veneno. Uma pessoa que se droga, ela está se matando. Quando diz assim, Jesus falando: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus amava? Jesus aceitava as pessoas como elas são, só que Ele não as deixava continuar do modo como elas eram. Mudava tudo. Quando você olha na cruz, a palavra diz: Deus prova. Deus prova. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não posso amar o outro simplesmente do modo como eu amo a mim mesmo, porque muitas vezes eu não gosto de mim. Como que eu vou amar o outro se eu não gosto de mim? Mas o nosso padrão deixou de ser nós mesmos. Nosso padrão é Ele. E você vai ver Jesus abraçando os imbraçáveis, Jesus tocando nos intocáveis, nos leprosos. Aquela mulher que estava ia ser apedrejada, Jesus disse: mulher, eu não te condeno, eu te perdoo, vai, não peques mais. Mas a lei precisava ser cumprida. Como é que Jesus podia dizer para ela: vai, não peques mais, eu te perdoo? É como se você estivesse devendo 100 mil reais no banco, e eu chegasse para você e dissesse assim: olha, pode ir embora, sua dívida está perdoada. Eu posso falar isso? Posso. Se eu fizer algo, eu for no banco e pagar os 100 mil reais que ele devia. Quando Jesus disse para aquela mulher, dizendo: vai, não peques mais, eu te perdoo, Ele estava tomando o lugar dela. As pedras que iriam cair sobre ela, caíram sobre Ele ali na cruz. Quando Ele perdoava, Ele estava dizendo: o pecado, a culpa dela, Jesus veio tomar o nosso lugar. Na Bíblia está escrito: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Eu acho que o marido e mulher, quando os dois entendem isso, um amando o outro como Jesus os amou, nunca viveriam em um duelo. É diferente. A Bíblia diz que nós temos que ser praticantes e não ouvintes da palavra. Levante a mão do seu irmão e ore cantando. Depois de ouvir tudo isso, você pode achar que é difícil. Como que eu vou ouvir a Deus? Como que eu vou praticar a palavra de Deus? Jesus disse: eu enviarei. Ele já enviou o Consolador, o Espírito da verdade. É esse mesmo Espírito que nos ajuda dia a dia, passo a passo, a ouvirmos com o coração e praticarmos a palavra de Deus. Amém? Nós vamos declarar essas verdades.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém viu o Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. A palavra diz: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares, declare: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Chamamos Deus. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei.
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nesse instante, eu quero que você coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Nós acabamos de cantar uma das melodias e uma das letras mais lindas. Ele me amou. Mas nós vimos hoje que eu preciso responder ao amor do Senhor. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou, Deus deu. Jesus veio e morreu em nosso lugar. Morreu para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar uma nova oportunidade na nossa vida, para nos restaurar. Aquelas meninas, como eu mencionei, que vêm lá dos prostíbulos, quando elas se convertem, naquele exato momento da conversão, Deus a vê tão pura como a Virgem Maria, porque zera tudo, começa tudo de novo. É isso que Ele faz. Nessa noite, quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes o Evangelho, mas até hoje você não tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você gosta de vir, gosta das músicas, gosta da pregação, mas isso não adianta, você tem que se render a Ele, você tem que se entregar a Ele. Não adianta você olhar para um bolo e falar que bolo bonito, que bolo cheiroso. Você tem que comer dele, você tem que entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E a palavra que você repetiu comigo diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele. É como um filho pródigo, você se afastou, foi para longe. Hoje é o dia da sua volta. Feche os seus olhos. Eu quero orar aqui, como se fosse você orando. E os que estão em suas casas, orem também comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui. Eu reconheço que sou um pecador. Eu estou perdido, condenado ao inferno. Mas eu ouvi que o Senhor me amou. Ele me amou de tal maneira que deu a vida para me resgatar. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido. Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei como um pródigo, agora eu volto em busca do teu perdão e um recomeço na minha história. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar sozinho por você. Você não vai repetir a oração agora. Eu quero orar sozinho por você. Por você que hoje, pela primeira vez, orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você que pela primeira vez disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava longe, afastado dos caminhos, e hoje volta para Ele. Por você eu quero orar sozinho. Para que eu ore por você, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar, sem constrangimento algum. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus,
Levante bem alto a sua mão. Estou vendo lá na galeria. Levante bem alto. Eu quero ver a sua mão. Que seja um sinal visível, sem constrangimento. Pode levantar a sua mão aqui no térreo. Levante mais alto que você puder a mão. Agora olhe para mim. Nós somos família de Deus. E eu vou fazer algo agora que você nunca vai esquecer. Eu vou pedir que você que levantou a mão, desde aquele rapaz lá no fundo, lá em cima, com a mão erguida, todos vocês com as mãos levantadas, deixem seus lugares e venham até aqui. Eu quero orar por vocês aqui à frente agora. Você que hoje recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você que hoje se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. É a hora do recomeço na sua história. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente. Não importa quem você seja, não importa como você tenha vivido, importa que hoje tudo pode ser diferente na sua vida. Eu quero que todos estejam em pé agora, orando. É uma batalha espiritual que acontece. É você, meu irmão, arrancando vida das trevas e trazendo para a luz através da sua oração. Comece a orar. Comece a orar. Não é hora de aplaudir agora, não é para aplaudir. É hora de você estar aí na batalha espiritual. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Se ela não está salva ainda, se ela está desviada. É a hora da volta, é a hora do retorno. Venha, venha. Ele te ama. Vem, vem, vem. Te ama. Vem, vem. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Cheguem bem perto aqui de mim. Todos vocês podem ficar em pé. Pode chegar aqui, bem perto. Pode chegar. Pode chegar. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Deixe seu lugar e vem. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, vem agora. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento do céu. Ninguém te ama mais do que Jesus. Vem, porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O amor dele por você são cordas de tanto afeto e misericórdia, que ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Esta é a hora da sua vida. Esse é o momento de você correr para os braços dele. Estenda as mãos, igreja. Pai, na autoridade do nome de Jesus, estas vidas que estão aqui no teu altar, rendidas ao Senhor, delas quebramos e desfazemos todo o poder das trevas e as ligamos contigo a partir de agora, Senhor. Quebramos dessas vidas todo o aguilhão de Satanás, ó Pai, todo o poder da morte, da acusação. Mas, ó Pai, liberamos agora o teu perdão, a tua vida, Senhor, para que possa zerar a história delas a partir de hoje. Eu as abençoo, no nome de Jesus. Amém. Vocês aqui, olhem para mim. Na história de vocês, até há pouco, estava escrito assim: morte. E Jesus apagou e escreveu vida. Até há pouco estava escrito destino, era inferno. Mas porque você disse: Jesus, eu te recebo, entra na minha vida, Ele tirou onde estava escrito inferno, escreveu céu. Onde estava escrito culpa,
Ele escreve agora: perdão. Tudo será tão novo, mas tão novo para vocês, que até uma nova família você vai ter. Eu não sei como é a sua família, mas Deus tem uma nova família para você, cheia de carinho, de amor, de afeto. Uma família que você pode confiar nela, amando e sendo amado. Eu vou pedir que a igreja levante as duas mãos. Eu vou contar até 3. Quando eu falar o 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Olhe sua nova família. Essa é a sua família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família